Olá para todos, como sempre é um prazer tê-los aí do outro lado da tela, aqui no canal do YouTube, onde temos aprendido coisas muito importantes. E dessa feita vamos dar início à matéria chamada Cristologia, a doutrina do Deus-Homem, a doutrina de Cristo, o estudo sobre Cristo, conforme vocês acharem melhor. E quem tem a matéria em mãos, nós estamos iniciando na página de número 13, na introdução da nossa matéria, que diz assim, o início dela: a Cristologia é o estudo das doutrinas, tradições históricas e textos bíblicos a respeito de Jesus Cristo, é um dos pontos principais e centrais de toda a teologia cristã. Então, para estudar Cristologia, nós vamos entender as doutrinas de Cristo, tá? Quais são o conjunto de ensinamento que vai versar acerca da sua pessoa. Nós vamos também discorrer acerca das tradições históricas acerca da pessoa de Jesus e vamos ver os textos bíblicos que falam a respeito de Jesus. Agora, eu sou obrigado a dizer a todos vocês, tá? Dizer aos alunos que estão aí do outro lado. Eu penso que ninguém aqui na Terra, nenhum teólogo que seja nascido de mulher, ele tem, digamos assim, a capacidade de dissecar, a capacidade de analisar de maneira muito profunda e de maneira, por assim dizer, fechando o assunto acerca da pessoa de Jesus. Por quê? Ora, João, que viveu com Jesus por longos ou curtos, sei lá, vai depender da perspectiva de cada um, 3 anos e meio, ele termina o seu evangelho dizendo o seguinte: olha, Jesus fez muito mais coisas do que aquelas que ele escreveu. E que se fosse escrever tudo que Jesus Cristo fez, não teria livros, mundo afora, planeta afora, que conteria em suas páginas tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Então penso eu aqui, modestamente falando, e com toda certeza, tá, inclusive nesses vídeos que aqui colocaremos acerca desta matéria, é praticamente impossível a gente dissecar totalmente Jesus. Estudar a sua pessoa, estudar a sua obra, aquilo que ele é como homem que foi aqui na Terra, aquilo que ele é como Deus. Então é um trabalho hercúleo. Então nós vamos caminhar aqui passo a passo, vamos caminhar com muita, desculpe o termo, com muita parcimônia, e deixar que o Espírito Santo de Deus e aquilo que está exarado na palavra, vamos buscar correntes de tradição, correntes filosóficas até, para tentar trazer alguma coisa acerca dessa matéria que, na minha opinião, conforme diz a introdução aqui que eu li para vocês deste livro, é um das mais centrais e focais de toda a teologia cristã. A matéria é chamada Cristologia. Nós vamos entender um pouquinho mais acerca da pessoa bendita e salvadora de Jesus Cristo. Não há doutrina que não intersecta com ideias a respeito de Jesus. Não há teólogo que não tenha se dedicado a escrever a respeito de Jesus. Não há texto bíblico que não aponte diretamente ou indiretamente para ele. Conforme disse alguém, Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras. Usando aqui o termo hebraico, desde Sefer Bereshit, passando por Sefer Shemot, Êxodo, Gênesis, agora que eu citei, Jesus está em todos os livros da Bíblia. Começando em Gênesis, como falei, Sefer Bereshit, conforme diz o povo hebreu, até o último livro da Bíblia, o Apocalipse, escrito pelo seu amigo João, Jesus está em todas, minha gente. Em todos os livros da Bíblia ele está. Ele está em Cantares, ele está nos Salmos, ele está em Eclesiastes, ele está no livro de Ruth, ele está no livro de Esther. Então Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras. Ele aparece em todos os textos, conforme está na nossa introdução aqui. De maneira direta ou de maneira indireta, Jesus ele permeia, me permita que eu use um termo bem poético, ele perfuma todas as páginas das Escrituras, quer de maneira indireta,
quer de maneira indireta. Então, por esse motivo, é às vezes difícil decidir onde começar a tratar da pessoa de Jesus. Devemos iniciar com os evangelhos ou com as profecias a seu respeito no Antigo Testamento? Começamos com um estudo das doutrinas a seu respeito? Ou com os debates cristológicos que deram forma às crenças a respeito de Jesus, que mantemos até hoje? Olha só as elucubrações, as reflexões, os pensamentos que às vezes até nos paralisam para poder estudar essa pessoa bendita, para poder dissecar a matéria cristologia. Eu até me constranjo no sentido de dizer, vamos agora nos formar em cristologia, vamos agora ser doutor em cristologia, sou bacharel em cristologia. Queridos, não existe doutor em cristologia, não existe bacharel em cristologia. Sabe por quê? Ele é mais do que a gente pensa, ele é mais do que a gente imagina. Então não tem como esgotar o assunto Cristo. O assunto Cristo é um assunto inesgotável, é um assunto que não vai acabar nunca. Sabe por quê? Ele é Deus. E Deus eu vou inventar um termo aqui agora, ele é inestudável. Não tem como prescrutar Deus, não tem como penetrar a mente do Senhor. Tanto é que a Bíblia diz que quem penetra a mente do Senhor é o Espírito do Senhor. A Bíblia chega a dizer o seguinte, ele vai até nas profundezas de Deus. E, senhores, Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, como eu creio que ele é Deus, como a Bíblia diz que ele é Deus, como essa matéria vai dizer que ele é Deus, então é um desafio tanto nós nos aventurarmos a estudar cristologia. E mais, como decidir o que incluir em nosso estudo de Jesus Cristo? Temos em nosso manual espaço limitadíssimo. E a cristologia é talvez o tópico mais vasto de toda a teologia. É aquilo que de maneira introdutória eu estou falando para vocês. Estudar cristologia é você... Como que eu posso... me permita uma ilustração aqui, a metáfora. Estudar cristologia é você pegar uma canequinha bem pequenininha, você ir no Oceano Atlântico e tentar esvaziá-lo. Alguém aqui se aventura? Alguém se habilita a essa grande obra? Impossível. Estudar como um todo. Então vamos de canequinha em canequinha, vamos de pingo a pingo, vamos de gole em gole, para a gente entender e aprender um pouco mais dessa pessoa maravilhosa. Ao término do seu evangelho, João especulou que se todos os atos e dizeres de Jesus fossem registrados, aquilo que eu já citei, talvez os livros que contivessem esses relatos seriam numerosos demais. Olha só que coisa linda. Para caber no mundo inteiro. João escreveu isso no capítulo 21, no versículo 25 do seu evangelho. Aquilo que eu citei para vocês aqui. E muitos dos principais debates ao decorrer da história da teologia tiveram e têm Jesus em seu centro. Dos debates cristológicos dos primeiros séculos da igreja, até controvérsias modernas acerca da pessoa de Jesus. Tem em Jesus o seu cerne, tem em Jesus o seu centro, o seu ponto, por assim dizer, irradiador. Jesus está no centro de tudo. Isso eu creio de maneira indubitável. Então, nesse sentido, queridos, nós vamos nos aventurar, evidentemente, nos próximos capítulos, nos próximos vídeos, a entendermos, a estudarmos, a dissecarmos, por assim dizer, essa pessoa maravilhosa. Então, cristologia nada mais é do que a doutrina do Deus homem, tá? Do Deus que fez homem, que seja, por mais que Paulo diz o seguinte: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E estudando as suas doutrinas e estudando essa matéria formidável chamada cristologia, o Santo Espírito de Deus nos ajudará a, quem sabe,
a adorá-lo com mais profundidade, porque saberemos que Ele é muito mais do que a gente pensa.